Olá! Hoje eu vou falar para vocês, gente, sobre verdade. Na verdade, né, eu acho que isso é é a palavra mais importante que eu percebi nesse um ano que eu tenho pensado em mim, né? Olhado para mim, na busca do meu autoconhecimento, do amor próprio, de me proteger, né, de ser curada, né? Da minha alma ser curada. E é incrível como a gente fica cego, né? Para a vida. E aí eu cheguei nessa conclusão, nossa, tantos dias dessa palavra verdade, porque toda a minha dor que eu vivi na minha vida inteira, mas que se agravou mais depois do meu casamento, isso tudo é porque eu vivia uma mentira. E não era o meu casamento que era uma mentira. Me contaram mentiras e eu acreditei. Eu me contei mentiras e acreditei. E eu interpretei colocações de pessoas que eu confiava do meu jeito por conta das circunstâncias ou de como eu estava naquele dia. Do meu jeito eu interpretei e contei, sabe? Fui contando isso tudo para mim e isso foi virando dores, foram virando feridas, né? E hoje eu percebo que era tudo mentira. Tudo que eu sei de mim hoje é a verdade sobre mim. Então eu não me conhecia, eu não sabia quem era a Valquíria. E hoje eu sei quem é a Valquíria porque eu desvendei várias mentiras que me contaram, várias mentiras que eu acreditei e que eu contei para mim mesma. Na verdade, o resumo da minha vida até então é esse. E aí, gente, tem um versículo na palavra que está em João 8, versículo 32. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente o que me aconteceu. E aí eu fui pegar então pela lógica, né? Sem olhar pela palavra. Quando eu falo lá pela lógica, é parar e olhar para mim. Só parar e me perceber. Parar e ver o que tem sobre mim que pode me ajudar. Então, por exemplo, eu fui no dicionário ver o que é verdade, né, para corroborar com isso que eu estava pensando. Então, ó, verdade é conformidade com os fatos. Verdade é o que é real, verdade é autêntico, verdade é ser fiel. Então hoje o que eu estou sendo? Eu estou sendo fiel a mim, eu estou sendo fiel ao que Deus planejou para mim, me conhecendo. Hoje eu estou conhecendo a Valquíria e estou conhecendo o meu propósito. Mais de 40 anos eu estava dormindo, eu estava vivendo mentiras. E agora, eu vivendo a verdade, eu consigo me posicionar porque eu me conheço, eu estou sendo autêntica. Eu estou buscando a verdade cada dia mais e eu estou vivendo a verdade. É a relação, a verdade é a relação do que se pensa e o real. Olha só, o que eu pensava de mim e agora o que eu vejo de real sobre mim. É a verdade que eu estou vivendo. Ser fiel à origem. Então, hoje eu estou sendo fiel ao que Deus planejou para mim. Hoje eu estou sendo a Valquíria que Deus planejou, a Valquíria que Deus fez.
para poder viver o meu propósito. Está de acordo com a realidade. Então a gente tem que viver para a gente estar de acordo com a nossa realidade. Ontem eu estava dando um exemplo para os meus filhos do seguinte, para exemplificar isso. Por exemplo, a família do meu pai é italiano, meu bisavô era orelhudo, então nós somos orelhudos. Meu pai, meu avô, eu sou orelhuda, meus filhos são orelhudos. E aí eu estava explicando para o meu filho o seguinte, que quando a gente não entende alguma coisa que é falado para a gente tem que pedir esclarecimento daquilo, para a gente não ficar pensando coisas que não existem. Então eu estava falando assim, o seu primo tem a orelhinha pequenininha, você já tem a orelha grande. Então se eu chegar para você assim e falar, nossa, você é orelhudo, o que você pode pensar? Aí ele falou assim, mãe, você pode tá querendo dizer que eu sou feio, você pode estar querendo dizer que eu sou burro. Eu falei, pois é, mas eu posso estar querendo dizer também que a sua orelha é grande, ponto final. Então, pode ser que eu fale isso para o meu filho, que ele confia em mim, eu sou referência para ele, eu falo para ele isso de uma forma grosseira, e ele é sensível, né? Porque eles estão numa fase, né? Que eles são na fase da sensibilidade, de ficção, de criar as coisas. E ele interpreta como eu chamei ele de burro. E aí ele vai crescer achando que ele é burro. Então, parece simples isso, né? Parece inacreditável, mas comigo foi assim. Muitas coisas aconteceram comigo dessa forma, né? Um exemplo, uma das coisas que mais me feriu, que mais me marcou, né? Que eu parei para pensar, lembrei, pedindo a Deus para falar para mim, né? Meu Deus, o que eu preciso relembrar, o que eu preciso tratar, que está, né, me atrapalhando viver hoje. Foi quando eu lembrei que quando eu era criança, a minha mãe falava que eu tinha sido achada no lixo. Presta atenção no que isso me causou. E isso era falado, não sei se foi a mãe ou se foi o pai, mas acho que foi a mãe. E isso era falado com tanta frequência para mim que eu falava isso também, quando as pessoas perguntavam por que eu era diferente. Porque eu era diferente assim, porque eu era branca, loura, do olho azul, olho claro, de olho azul. Então, as pessoas falavam isso comigo. E eu falava, é porque eu fui achada no lixo. Eu repetia o que a autoridade na minha vida tinha falado. E isso indiretamente me causou muitos problemas. Mas muitos. Eu só vi a proporção disso quando eu fui curada de várias coisas. E aí tiveram outras mentiras que foram fortalecendo essa mentira de que eu fui achada no lixo. E isso, gente, era tão forte para mim que quando eu me lembrei disso, deve ter uns 6 meses, 7 meses, eu chorei. E eu fiquei assim, eu ficava, meu Deus, mas eu não sou um lixo. Eu não conseguia explicar isso para mim, sabe? Eu não conseguia minimizar a grandeza disso, não conseguia achar um jeito. Eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, que isso? Como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou esquecer isso? Como é que eu vou resolver curar isso? Até que eu falei para ele, eu não consigo. Então eu fiquei umas 2 semanas tentando achar e eu não consegui. E aí teve um dia que eu ouvi uma historinha, até que o meu filho contou, de um cachorrinho, que eles viram um cachorrinho no alto, assim, de um morro, de uma estrada, e esse cachorrinho estava no meio do lixo, dentro de uma caixa. Aí eu entendi aquilo ali que Deus estava falando comigo ali. Eu comecei a refletir sobre aquilo, eu estava até indo para a igreja. E aí eu falei, gente, mas por que o cachorrinho estava dentro da caixa? E ele falou assim, mãe, era um cachorro de raça. Aí ele falou assim, até as coisas boas às vezes são encontradas no lixo. Aí o outro falou assim, não, e as coisas do lixo também, elas são recicladas. Olha só. Ali Deus já começou a falar comigo, né? Que tem coisas importantes que, né?
pode ser jogado no lixo e também essa coisa pode ser reciclada se é uma coisa ruim. E, e aí eu fiquei pensando nisso e tal. Aí quando eu cheguei na igreja, eu tava me incomodando tanto isso, porque eu sou assim, quando eu quero resolver um negócio, eu busco, é o meu jeito, eu quero resolver aquilo, esquecer e acabou. Aí eu comecei, falei, meu Deus, vou conversar com o pastor sobre isso e tal. Aí depois eu falei assim, ai não quero ficar expondo e não é o homem que resolve, né? Quem resolve é Deus. E aí eu falei, Senhor, me fala de alguma forma, cura de alguma forma. E para vocês verem, Deus podia ter me curado de um outro jeito, mas só que talvez para eu aprender o que era a verdade, para estar falando isso para vocês hoje. Na hora ali que o pastor estava pregando a palavra, que eu não lembro que palavra era, ele no meio ali, ele falou assim, olha, eu não sei como ele falou, gente, mas eu sei que ele falou assim, te contar uma mentira, falar uma mentira para você, te contar uma mentira. Mas Deus está falando que é para vocês que isso é uma mentira. Sei que falou mais ou menos assim, sabe? Não sei exatamente. Só que aquilo veio no meu coração. Falei, nossa, Deus está falando para mim. Porque Deus fala assim também através das pregações. E ali eu chorei, eu falei, gente, é mentira. Eu não fui achada no lixo. Não parece óbvio? Porque realmente não fui achada no lixo. Eu nasci da barriga da minha mãe. Né? Eu nasci com uma parteira, eu sei onde eu nasci. Gente, aonde vê que como que eu pude pensar isso de mim esse tempo todo? Não que eu fiquei pensando isso a minha vida inteira, mas isso refletiu em várias outras coisas, entende? Então, quando eu fui lá na origem do que estava me causando aquelas várias outras coisas negativas, eu vi que era isso. Então, Deus me mostrou que era isso. Eu não lembro, nunca nem lembrar, nem sei quando eu lembrei disso. Lembrei agora porque eu pedi a direção a Deus. Então, na hora ali que eu lembrei, né, e aí Deus veio e mandou me falar, é mentira, só isso. Só isso que eu precisava ouvir. Valquíria, é mentira. Você não foi encontrada no lixo. O que eu já sabia, vocês entendem? Então, acabou. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, realmente eu não fui achada no lixo. Olha que ridículo. Olha o que mentira, que ridículo que a mentira faz na nossa vida. Eu realmente, gente. E depois ainda fiquei pensando assim, nossa, talvez a mãe falava isso porque eu era diferente. Não, talvez não, com certeza. Só que ela fez uma colocação ruim. Ou pode ser o inimigo também que usou ela, né, para falar assim que também tá tudo bem. Mas vocês entendem, gente? Então começa a se olhar e ver as mentiras que te contaram. Ver a mentira que você contou para você e que você está contando. Observa isso, que você vai resolver muitas coisas na sua vida. Eu só contei para vocês aqui uma coisa, mas eu vi que tudo que eu vivi de negativo é tudo mentira. As coisas que no meu casamento eram reforçadas para mim eram mentira. E aí eu até muitas vezes eu sabia que era mentira. Só que porque outras coisas foram invalidadas em mim, não me respeitar, não saber colocar limite, não me proteger, é, é, não ter aprendido a falar, ter que ficar calada, a não chorar na hora quando eu estava triste, chorar escondido. Eu aprendi várias outras coisas erradas, outras mentiras, que me deixavam fracas, para que quando lá no meu casamento fosse colocado para mim, ó, você fez isso e eu não tinha feito, eu não sabia me posicionar. Eu não tinha força para me posicionar. Eu não tinha uma base para me posicionar. Então o inimigo foi trabalhando de um jeito muito certeiro para me deixar toda desestruturada. E, gente,
como que eu lutei para minha lucidez, sabe? Como que eu lutei. E foi o foco em Deus, a minha lucidez, que eu consegui me manter no que eu tô hoje, né? Isso aí é um presente de Deus que eu tenho. Eu vejo isso que eu recebi isso da minha avó. A minha avó tem 90, vai fazer 94 anos. Ela é perfeitamente lúcida. Perfeita. Então eu vejo que eu recebi isso dela e sempre Deus esteve ali me dando clareza, me fazendo seguir minha intuição, sabe? Ou me manter na dúvida por conta da minha intuição, para eu não desistir, para eu ter esperança de muita coisa. Então, gente, buscar a verdade é muito importante. E aí a mentira, eu fui olhar também, ó. A mentira, ela é uma fraude, a mentira é um engano, a mentira é trapaça, a mentira é uma ficção. Olha como é que é a criança, ela fica assistindo aqueles filmes lá, eu ficava assistindo aqueles filmes da princesa, da Cinderela, né? E depois você quer viver aquilo. Aí você quer preencher o vazio lá da sua carência emocional, que eu falei no outro vídeo, e da dependência emocional, né? Então você aprende lá a carência, fica aquele buraco, e depois você quer viver a Cinderela para preencher aquele vazio, procurando um príncipe, né? E aí você quer preencher o vazio, criando a dependência emocional numa pessoa que você talvez não soube escolher, ou você não tinha maturidade para escolher, ou ele tinha as mesmas dores que as suas, ele estava querendo encher o vazio dele, você encheu o seu, e aí você validava ele, ele te validava, e aí quando começou a aparecer os defeitos, os outros problemas, aí parou de um validar o outro, e aí eu não estou enchendo mais o vazio do outro, o que que acontece? Começa as brigas, né? Começa aí as dores que estão guardadas lá, começa a se revelar, né? O orgulho. E aí, se não conseguir achar um caminho ali, né, para os dois ceder, aí não tem jeito, né? Então, a mentira, ela destrói. E a mentira ela é do inimigo e a verdade ela é de Deus. A palavra é assim. O inimigo é o dono da mentira e Deus é o dono da verdade. Só que é o que aconteceu. Você foi enganado, ou você viveu uma ficção de alguém que te falou uma coisa ali, você levou para outro lado e guardou e virou uma ferida. E aí depois, quando adulto, toda vez que mexia na sua ferida, você ia para se defender, machucava, ou você se fechava, né, criava máscara. Eu vivia de máscara, né, que é o orgulho, para me proteger. E aí eu não estava me protegendo, estava só me machucando, né? E tem uma coisa que eu tenho visto muito, é que o nosso inconsciente, ele é igual uma gaveta. Ele guarda as nossas memórias e guarda os nossos sentimentos. E o inconsciente, ele é atemporal. Então, ele não sabe agora o que você está falando para você, se é verdade, se é mentira. Ele, na verdade, ele não distingue isso e ele não sabe o que te contaram lá quando criança, você vive agora de novo, porque ele é atemporal. Então, isso também é bem forte, isso corrobora com o que eu estou falando aqui, né? E esse versículo, gente, conhecereis a verdade vos libertará. Isso, quantas vezes eu li esse versículo e eu não tinha entendido, né? Porque eu estava cega. Eu estava cega de dores, né? Eu hoje, eu não consigo nem imaginar como que eu era um ano atrás. É assim, eu sou outra pessoa,
Se você olhar para mim, parece a mesma. As pessoas só veem assim que eu demonstro mais felicidade. Não, eu demonstro felicidade, né? Porque antes eu era muito triste, eu era o tempo todo triste. Porque elas percebem eu sorrindo, elas percebem eu me posicionando. Agora mesmo eu me posicionei e os meus filhos até questionaram: mãe, o que aconteceu? Tal pessoa fez coisa errada? Aí eu falei: não, exatamente, expliquei para eles. Então, o jeito que eu falei, primeiro eu falei, segundo, eu falei o que tinha que ser dito, porque eu estava certa, porque antes eu até sabia que eu estava certa, mas eu não tinha coragem de falar porque eu tinha medo de estar errada, ou medo de magoar o outro pelo jeito que eu ia falar. Mas hoje eu falo e depois, se eu ver que eu fui agir em excesso, eu vou e peço desculpa, peço perdão e explico. Mas eu não deixo mais não deixo mais de me posicionar, de me defender, de defender a posição em que eu me encontro, de me colocar no meu lugar e de mostrar para as pessoas que eu tenho meu lugar. Então eu não deixo mais isso passar. A não ser que sejam pessoas que não esteja valendo a pena ainda. Então, por exemplo, quando é uma pessoa que eu sei que é cabeça dura, que não me ouve, que não vai adiantar eu falar, que eu só vou gastar o meu tempo, essas pessoas eu não falo mais. Eu não me defendo mais porque Jesus é o meu advogado. Então, eu tenho que estar certa para Deus. Então, eu não fico mais me defendendo para essa pessoa, lutando, sabe? Eu falo e pronto. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, não acredita. Está em dúvida, procura saber, sabe? E as pessoas que querem saber alguma coisa que eu já falei, que quer que eu fale de novo, que eu explico, elas podem me perguntar, eu vou falar para elas. Agora, se eu tiver numa condição, num momento, numa relação ali, num diálogo ali, que eu sei que aquilo não vai trazer resultado, eu não fico mais insistindo nisso não. Eu procuro, falo o que eu tenho que falar e sigo em paz, sabe? Porque não vai adiantar, não vai valer a pena. Talvez vai criar até mais problema. Entendeu, gente? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre a verdade. Procure a verdade. E tem uma coisa, gente, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você escolher o caminho de Jesus, você vai escolher a verdade e você vai ter uma vida plena. Pensa nisso. Peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar em qualquer coisa que você precisar. Tá certo? Fique na paz e até a próxima.